O Corinthians vai voltando à sua rotina e se preparando com força total para o retorno do Campeonato Brasileiro. A intertemporada está rolando e mesmo com o noticiário agitado nos bastidores, muita coisa passou batida aqui no canal. Então agora é hora de colocar tudo em dia. Vamos falar da recuperação surpreendente de Yuri Alberto, da saída já confirmada de Igor Coronado, da negociação frustrada com o atacante Biel, das movimentações no mercado, das possíveis vendas e até da sombra que Tite parece estar criando dentro do clube, tudo isso mexendo com os bastidores do Parque São Jorge. Começando com Yuri Alberto, que olha, é impressionante o que esse cara consegue fazer quando o assunto é recuperação física. A lesão na coluna era daquelas que normalmente deixam o atleta fora de combate por pelo menos 4 ou até 5 meses. Mas Yuri não é qualquer jogador. Ele já está há 40 dias parado e mesmo assim iniciou a fase de transição física participando de atividades no campo, ainda que sem bola e sem os companheiros. Ou seja, ele está antecipando em mais de 30% o tempo de recuperação que é comum para esse tipo de lesão. A previsão inicial era de retorno apenas em agosto, mas o próprio Yuri já havia declarado que queria voltar em julho e pelo visto vai conseguir. Isso tudo só reforça o que já sabíamos: o cara é um exemplo de profissionalismo. Mesmo nas férias manteve uma rotina de treinos com acompanhamento de um fisioterapeuta, seguiu uma cartilha rigorosa e se cuidou como poucos. E não é de hoje. Ele tem esse histórico de acelerar processos de recuperação, sempre comprometido e focado. Agora, se ele vai estar em campo já na próxima rodada diante do Bragantino é outra história. Ainda não treinou com bola, ainda não participou das atividades coletivas. Mas só o fato de já estar nessa fase de transição é uma baita notícia. Talvez ele esteja pronto para pegar alguns minutos nas partidas seguintes, como no clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, que está mais pro fim do mês ou começo de agosto. De qualquer forma, o retorno está próximo e isso é o mais importante. Enquanto isso, o clube segue atento ao mercado. E aí entra a história do Biel, atacante que estava no Sporting lá de Portugal. Muita gente se assustou com os rumores de que o Corinthians poderia pagar 7 milhões de euros por ele. Mas o clube foi categórico ao negar qualquer intenção de fazer esse investimento. Ainda bem, né? Porque vamos ser sinceros, os números do Biel são terríveis desde que ele saiu do Brasil. Não correspondeu em Portugal e mesmo aqui, tirando um bom momento no Bahia, nunca foi solução em lugar nenhum. O Corinthians precisa de um jogador de velocidade, sim, alguém que atue pelas beiradas e que acrescente ao time. Mas Biel claramente não era esse nome. E para ser titular ao lado de Garro e Yuri Memphis, o nível precisa ser mais alto. Romero já é conhecido, entrega a raça, marca gols de vez em quando, principalmente jogando em casa, mas tem suas limitações. Thales Magno vinha sendo testado, mas também decepcionou bastante. Então não dá para contratar qualquer um só porque está disponível. E aí entra o trabalho do Fabinho Soldado, que já mostrou ser competente ao trazer nomes como Garro, Memphis, Hugo Souza e outros. Claro que o Corinthians vive um momento financeiro delicado, então é preciso criatividade, olhar atento, saber garimpar talento com bom custo-benefício. E nisso o Fabinho tem se saído bem. Só que o clube precisa agir logo. A janela de transferências abre no dia 10 de julho e vai até o início de setembro. Não dá para esperar o último minuto, tem que começar a registrar reforços desde já, porque o calendário está corrido com o Brasileirão e a Copa do Brasil. E parte da estratégia para abrir espaço na folha salarial está sendo colocada em prática. A saída de Igor Coronado, por exemplo, já é oficial. O meia voltou para o futebol dos Emirados Árabes e, segundo informações, abriu mão de parte do que tinha a receber. O torcedor pode até pensar que ele não jogou nada e ainda quer cobrar, mas a verdade é que ninguém obrigou o clube a contratá-lo. Coronado teve lesões, não se encaixou no time e não conseguiu render o que se esperava. A expectativa era altíssima, principalmente por conta daquele rótulo de jogador que ganhava 2 milhões por mês, o que acabou jogando ainda mais pressão nas costas dele. No fim das contas, faltou sequência, faltou oportunidade, talvez até um pouco de sorte. Mas ele sempre manteve o profissionalismo, nunca deu problema. Tanto que a saída foi tranquila, com entendimento entre todas as partes. E quando não dá certo, é melhor seguir caminhos diferentes do que insistir em algo que não evolui. O mesmo vale para Alex Santana, que foi emprestado ao Grêmio. Aí sim, uma decisão que, na minha opinião, tem potencial de beneficiar o time gaúcho. Se ele conseguir ficar saudável, pode ser um baita reforço.
Porque tecnicamente ele é melhor que alguns que ficaram no elenco corintiano. Mas de novo a parte física pesa. E tem mais, o Corinthians também está de olho em possíveis saídas para aliviar ainda mais a folha. Diego Palacios é um nome que deve ser resolvido em breve. Contrataram o Angileri e tem o Matheus Bidu. O Hugo e Palacios com lesões seguidas ainda não mostrou estar 100%. Se não vai ser utilizado, melhor encontrar um destino que o acomode e permita a liberação de salário. Pode parecer pouco quando falamos de uma economia de 3 milhões de reais por mês dentro de uma folha que ultrapassa 40 milhões, mas cada centavo conta quando se tenta organizar a casa. E com esse valor já dá para trazer um ou dois jogadores de qualidade se bem garimpados. Aliás, a venda de jogadores é praticamente obrigatória. O clube precisa arrecadar mais de 120 milhões de reais em transferências ainda este ano. E aí entra a situação de Bidon. O presidente já falou publicamente que não quer vendê-lo, que já recusou propostas, mas se chegar uma oferta de 18 ou 20 milhões de euros a venda vai acontecer. É inevitável. O mesmo vale para Félix Torres, que também recebeu sondagens. O investimento feito no equatoriano foi alto, cerca de 4 milhões de dólares. Então, para vendê-lo é preciso recuperar esse valor pelo menos. Não adianta liberar por qualquer coisa. E como é um zagueiro de seleção, há mercado para isso. Mas o preço precisa ser justo. E aí entramos num nome que tem sido polêmico: Memphis Depay. Sim, o craque holandês que chegou cercado de expectativas e, na minha visão, tem entregado muito mais do que muitos imaginavam. Teve quem dissesse que ele não voltaria da pausa por causa de atrasos salariais, que estava insatisfeito, mas ele voltou, treinou normalmente e está integrado ao grupo. Memphis se adaptou à cidade, ao clube, à torcida e demonstra vontade de ficar. Só que, como tudo no Corinthians passa por esse turbilhão político, às vezes o clube não faz o esforço necessário para segurar boatos ou para manter o jogador blindado de especulações. E com uma multa de 10 milhões de euros para fora do país, é natural que propostas cheguem. Metade desse valor vai direto para o jogador, então se ele quiser sair, o clube não vai segurar. Só que aí entra uma reflexão: quem o Corinthians conseguiria trazer para substituir Memphis à altura, porque sinceramente, se tem um jogador que mudou a cara do time desde que chegou, foi ele. A arrancada final do ano passado, que tirou o time da beira do rebaixamento, teve a participação dele como peça-chave. Não dá para medir isso em números frios, é algo que vai além. Garro foi o melhor meia do Brasil naquela fase, Yuri foi o artilheiro, mas quem deu o salto de qualidade no time foi Memphis. E não é só pelo Paulistão, apesar de, convenhamos, aquilo ali foi história pura. Assistência no primeiro jogo, golaço na final, atuação de manual. Está marcado para sempre na memória da torcida. Então sim, ele custa caro. Mas vale cada centavo, na minha visão. Só que o clube vive esse dilema constante entre cortar custos e manter talentos. E aí a decisão final muitas vezes foge do campo e entra na seara política. Falando em política, a sombra de Tite voltou a pairar sobre o Corinthians. A presença dele no evento comemorativo do título da Libertadores de 2012 mexeu com o emocional da torcida e também com os bastidores. Tite foi perguntado se matou a saudade e, embora tenha sido discreto, deixou escapar aquele famoso gostinho de "quero mais". E essa frase explodiu dentro do clube. Muita gente entendeu como um sinal de que ele está aberto a um retorno futuro. Claro, nada que vá atrapalhar o trabalho do Dorival Júnior, até porque os dois são amigos, têm caráter parecido e respeito mútuo. Mas se por acaso Dorival não conseguir resultados e acabar sendo demitido, é difícil imaginar outro nome mais forte para assumir o cargo do que o próprio Tite. A torcida se divide. Tem quem ache que o ciclo já passou, que ele não conseguiu render no Flamengo e que está um pouco defasado. Mas tem também quem acredita que ele ainda tem muito a oferecer, especialmente num clube onde é tão identificado. E essa relação emocional pesa. Quando Tite diz que o Corinthians é um lugar diferente onde ele se sente acolhido e respeitado, isso não é pouca coisa. É o tipo de declaração que cria expectativa, movimenta bastidores e faz muita gente pensar no que vem pela frente. E o cenário político do clube também está em ebulição. Novos nomes surgindo, antigas alianças sendo retomadas e, claro, especulações sobre quem pode comandar o Corinthians nos próximos anos. Um dos nomes que tem circulado é o de Roque Cittadini, supostamente ligado a Andrés Sanches, o que levanta muita desconfiança por parte de torcedores que não querem a volta de velhas práticas.
Esse tipo de movimentação nos bastidores também influencia diretamente nas decisões de futebol. Porque no fim tudo está interligado: contratações, vendas, permanência de atletas e até o comando técnico. E nesse momento de instabilidade, qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer aparição pública tem peso. Por isso a simples presença de Tite naquele jogo festivo entre ídolos já foi suficiente para acender a luz amarela. A frase "gostinho de quero mais" virou tema de discussão em grupo de WhatsApp, em mesa redonda e, claro, dentro do próprio clube. Alguns dirigentes entenderam como um aceno, outros como uma tentativa de voltar aos holofotes. Mas o fato é que ele está na área, está disponível e está com moral. E quando um técnico desse nível se mostra interessado, ainda que discretamente, todo mundo para escutar. E se por um lado o nome de Tite volta a circular com força pelos corredores do clube, por outro a situação do técnico atual Dorival Júnior começa a ficar mais delicada. Não que ele esteja ameaçado agora, até porque os resultados não foram tão catastróficos antes da pausa. Mas todo mundo sabe como funciona o futebol brasileiro. Se o time não engrenar rapidamente na volta do Brasileirão, se vacilar na Copa do Brasil, principalmente num confronto direto contra o Palmeiras, a pressão vem forte. E com o Tite solto no mercado, querido por boa parte da torcida e com história gigante no clube, o risco de virar sombra é inevitável. Ainda mais depois daquela aparição da entrevista emocionada do reencontro com a torcida e com os ex-atletas da campanha histórica de 2012. A verdade é que bastou um sorriso, uma frase bem colocada e pronto, o ambiente já ficou mais tenso para quem está no comando agora. Enquanto isso, as movimentações seguem firmes fora das quatro linhas. A diretoria sabe que precisa vender e precisa reforçar. Não dá para manter um elenco curto, cheio de incertezas físicas e com pouca profundidade em alguns setores. O exemplo do meio-campo é claro: Garro é absoluto, Bidon tem crescido mais e se um dos dois sai, quem entra? Paulinho está voltando aos poucos, mas ainda é uma incógnita. Rojas quase não jogou. Fausto Vera caiu de produção. Ou seja, não dá para confiar totalmente em quem está aí. E é por isso que a pressão por reforços é tão grande. O torcedor entende o momento financeiro, sabe que não dá para sair contratando à torto e à direito, mas também não dá para esperar acontecer o pior para só depois reagir. E nessa de tentar equilibrar o caixa, abrir espaço na folha, o Corinthians vem apostando em negociações silenciosas, tentando se livrar de contratos pesados que não entregam retorno. O caso de Coronado é simbólico. Trouxeram com moral, com expectativa de ser um dos principais nomes da temporada, mas entre lesões, falta de ritmo e a ascensão de Garro, ele acabou ficando de lado. A relação custo-benefício virou um peso. E mesmo com todo o cuidado da diretoria para evitar polêmicas, ficou evidente que a melhor saída era encerrar o vínculo. E ele, ao que tudo indica, entendeu isso. A rescisão foi acordada, a parte do valor devido será paga de forma parcelada e vida que segue. O mesmo cenário se aplica a Alex Santana. Um volante que chegou com status, com experiência, mas que também não conseguiu se firmar. No Grêmio pode ter uma nova chance de mostrar serviço. E se conseguir sequência, pode até se valorizar para o futuro. O problema é que enquanto isso o Corinthians continua pagando parte dos salários, como acontece em muitos empréstimos. Ou seja, alívio parcial, mas ainda não é a solução ideal. Agora, sobre a questão das possíveis vendas, o torcedor tem que se preparar. Bidon está no radar de clubes europeus e dificilmente ficará até o fim do ano se pintar uma proposta minimamente dentro daquilo que o Corinthians espera. O valor gira em torno de 18 a 20 milhões de euros. Se bater essa cifra é adeus. E é compreensível, porque o clube precisa bater a meta de mais de 120 milhões de reais em vendas até dezembro. E não tem tantos nomes valorizados assim no elenco. Garro, por exemplo, ainda é visto como peça-chave e a ideia é segurá-lo pelo menos até o fim da temporada. Félix Torres também desperta interesse, mas a negociação passa por recuperar o investimento de 4 milhões de dólares feito na sua contratação. Menos do que isso é prejuízo. E é justamente esse cenário que torna a permanência de Memphis um assunto tão delicado. Porque ao mesmo tempo que ele é um dos grandes nomes do elenco, um dos principais responsáveis por mudar a cara do time, também é um dos mais caros. O salário é pesado, o custo total da operação assusta ainda mais com os atrasos salariais que vêm se acumulando nos últimos meses. E se aparecer uma proposta da Europa que cubra a multa de 10 milhões de euros, ele pode sair a qualquer momento.
Metade desse valor vai direto para o bolso dele e o Corinthians embolsa os outros 5 milhões. A questão é: vale abrir mão de um jogador desse nível por conta da folha salarial? Tem quem diga que sim, que o momento pede ajustes, contenção de gastos. Mas também tem quem defenda que sem Memphis o time perde sua referência técnica, sua liderança em campo, e que isso pode custar caro no restante da temporada. E vamos lembrar, o Paulistão não foi pouca coisa. Não foi só mais um título estadual. Foi em cima do maior rival, com atuações memoráveis, com garra, com raça, com gols históricos. E Memphis estava no centro disso tudo. Então, por mais que o momento financeiro exija sacrifícios, talvez esse seja um nome que mereça um esforço extra. Um jogador que representa mais do que um simples reforço, mais uma conexão direta com a torcida, com a alma corintiana. E falando em alma, em identificação, é impossível não comentar sobre a festa de 2012. Ver o elenco campeão reunido, com Tite presente, com a torcida cantando como se fosse aquele mesmo jogo contra o Boca, mexe com qualquer corintiano. E claro, mexe também com o ambiente do clube. Porque essas datas comemorativas, esses eventos de celebração, sempre acabam trazendo mais do que nostalgia. Eles reacendem paixões, provocam debates e às vezes até colocam pressão em quem está ali tentando escrever uma nova história. E não foi diferente dessa vez. A fala do Tite dizendo que sentiu saudade, que foi mágico, que há lugares especiais que acorrem de forma única, caiu como uma bomba. E não teve quem não interpretasse isso como um recado. Estou aqui disfarçado, mas claro o suficiente para gerar conversas nos bastidores. Dirigentes, jogadores, funcionários, todos comentaram. Alguns com entusiasmo, outros com preocupação. Porque por mais respeitado que Dorival seja, ninguém é blindado no futebol. E a simples sombra de um nome como o de Tite já é suficiente para balançar estruturas. Ainda mais com o histórico recente dele, que recusou voltar em abril alegando questões emocionais, mas agora parece sorridente, leve, falando com carinho do clube. É difícil não imaginar que ele esteja se preparando, se colocando à disposição, esperando apenas o momento certo. Mas essa possível volta também divide a torcida. Tem gente que enxerga o Tite como passado, como uma era vitoriosa que não precisa ser repetida. Outros acham que ele pode sim recolocar o clube nos trilhos, especialmente diante do caos político e financeiro atual. E aí entra outro ponto: as eleições que se aproximam e os novos nomes que começam a surgir como candidatos. E entre eles uma possível aliança entre Roque Cittadini e Andrei Sanches começa a ganhar força. Essa combinação para muitos torcedores soa como um retrocesso. Para outros é o retorno de uma gestão que, apesar dos erros, trouxe conquistas importantes. O fato é que o Corinthians vai vivendo uma tempestade perfeita: incertezas no elenco, problemas financeiros, pressão por resultados e um cenário político efervescente. E nesse caldeirão qualquer faísca vira incêndio. É por isso que cada decisão, cada movimentação no mercado, cada entrevista tem peso dobrado. A diretoria sabe que não pode errar. E o torcedor, mesmo consciente das dificuldades, continua cobrando. Quer ver reforços, quer ver o time competitivo, quer ver uma resposta dentro de campo. Porque o Corinthians é isso: paixão, cobrança, intensidade. E mesmo com todos os problemas, quando a bola rola, a expectativa é sempre de vitória. E o desafio agora é enorme. Retomar o Brasileirão, encarar a Copa do Brasil, segurar as peças importantes, buscar reforços pontuais, resolver pendências financeiras e de quebra manter a estabilidade política até as eleições. Uma missão quase impossível, mas que, se for bem conduzida, pode transformar um ano de incertezas em um ano de reconstrução real. Resta saber se o clube vai conseguir manter o equilíbrio ou se vai sucumbir à pressão que só aumenta a cada dia. Porque o tempo está correndo e o Corinthians não pode mais esperar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do Corinthians voltaram a ferver com um novo burburinho que tem causado alvoroço entre torcedores e membros da imprensa esportiva. O nome da vez? Memphis Depay. O atacante holandês, contratado com pompa e circunstância para ser o protagonista da temporada, estaria insatisfeito com a forma como tem sido utilizado por Dorival Júnior, técnico da equipe alvinegra. Segundo fontes próximas ao clube, Depay teria feito críticas veladas ao treinador, questionando algumas escolhas táticas e a falta de protagonismo no esquema atual.
Apesar de não haver declarações públicas, o comentário teria sido feito nos corredores do CT Joaquim Grava, em uma conversa informal, mas que rapidamente ganhou força entre os funcionários e, claro, chegou aos ouvidos da imprensa. Depay, conhecido por seu temperamento forte e por não medir palavras quando se trata de sua carreira, estaria frustrado com o que considera uma limitação de seu potencial ofensivo. Ainda de acordo com o rumor, o atacante teria dito que não veio ao Brasil para ficar preso à marcação ou ser apenas mais um em campo. Dorival Júnior, por sua vez, não comentou diretamente sobre o caso, mas em entrevista recente reiterou que todos os jogadores precisam se adaptar ao coletivo. Aqui ninguém joga com o nome. Todos precisam entender o papel tático dentro de uma equipe que busca resultados, afirmou o treinador, em um tom que muitos interpretaram como uma resposta indireta aos comentários do holandês. O possível atrito entre Depay e Dorival levanta questões sobre o clima no vestiário e o futuro do atacante no clube. Embora Memphis tenha contrato e seja considerado uma das grandes apostas do timão para a temporada, casos como esse, se confirmados, podem afetar o desempenho coletivo e gerar desconforto interno. O Corinthians, que já vive sob pressão por resultados mais consistentes, não precisa de mais um foco de tensão. Por enquanto, tudo não passa de rumor, mas onde há fumaça, geralmente há fogo. A Fiel, como sempre, acompanha cada detalhe com atenção, e a expectativa é que o próximo capítulo dessa história traga mais clareza sobre a real relação entre estrela e comandante. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.